Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a socialização. Vamos pensar como se dá essa inserção do indivíduo em sociedade. Então, o indivíduo em sociedade, quando nós pensamos no indivíduo em sociedade do ponto de vista da sociologia, a sociologia então não trata o indivíduo como um dado da natureza, né? Ou seja, o indivíduo ele não é livre absoluto, né? Mas um produto da sociedade, um produto social, né? Todos os fenômenos que acontecem na sociedade, como racismo, machismo, desemprego, né? Todas essas questões sociais e problemáticas sociais são explicadas como fenômenos sociais e não naturais, ou seja, não nasce assim por natureza. Não existe uma natureza humana que vai explicar os fenômenos sociais, né? Já que o homem, né, o indivíduo, o ser humano é produto social e não natural, ou seja, a individualidade é construída historicamente, né? Os indivíduos são construídos historicamente. Então, os indivíduos são elementos insociáveis da comunidade, da sociedade. Não tem como você pensar o indivíduo isolado, né? Fora da comunidade, fora da sociedade. Então, a sociedade é entendida como um conjunto de interesses individuais e dos agentes particulares. Então, com a sociologia, o homem passa a ser visto como inserção na sociedade e nos grupos sociais que a constituem. Por isso, o objeto de estudo é o conjunto de relacionamentos que os homens estabelecem entre si na vida em sociedade. Ou seja, o homem em sociedade tem uma série de relacionamentos sociais, né, interpessoais, que faz com que seja necessário analisar, né, para interpretar como que o homem vive em sociedade. Então, o indivíduo e o comum, né, não são separados. Tudo é fruto das relações sociais que estabelecemos por meio de que vive uma forma do indivíduo e vice-versa. Acontecimentos exteriores atingem o indivíduo e fazem parte da biografia de cada um. Ou seja, nós estamos inseridos nessa sociedade e essa sociedade irá nos influenciar nas nossas maneiras de ser, na nossa maneira de pensar, de agir, né, de sentir, já que o homem, né, o indivíduo, é fruto dessa sociedade, é produto dessa sociedade. E o que é a sociedade, então? É um tipo especial de sistema social dentro do qual a população compartilha uma cultura e um estilo de vida comuns, em condições independentes. É o maior sistema com o qual os indivíduos se identificam como membros, né? Então, a sociedade, né, vai inserir ideias comuns, né, padrões de pensamento, né, de sentimentos, nos quais os indivíduos vão compartilhar, né, essas ideias. Por exemplo, os sistemas sociais que participamos, como a família, as religiões, as profissões, os esportes, são subsistemas de uma sociedade. Ou seja, a sociedade então vai compartilhar uma cultura comum, né, um estilo de vida comum, né, e vai estar interligado um ao outro. Continuando, o que é a sociedade? Então, são funções gerais da sociedade: interação, comunicação, comportamento, estratificação, né? E funções específicas da sociedade: renovação, socialização, função econômica, administração política, função religiosa e de recreação. Ou seja, a sociedade tem uma série de funções, né, no qual os indivíduos em sociedade vão ter que se adequar
a essa função, né, essas funções sociais, né? Ou seja, o indivíduo vai ter que se adequar a essa sociedade para que exista a socialização. Então, o que é a socialização? É um processo através da qual os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais. O processo de socialização dura a vida toda, e durante esse processo o indivíduo sofre diversas transformações. Ou seja, o processo de socialização dura a vida toda, pois nós estamos desde a infância, né, até a velhice inseridos nessa sociedade, e já que a sociedade é algo dinâmico, não é algo estático, a sociedade muda, né, a todo momento, no tempo e no espaço, o indivíduo que está inserido nessa sociedade também muda, né? Ou seja, também vai se socializando, também vai se adequando conforme as mudanças da sociedade. Então, a socialização é esse processo através da qual, né, os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais, né, de todos esses sistemas que nós vimos no slide acima, né, ou seja, de comportamento, né, de função econômica, função política, religiosa. Então, vamos ver como é a nossa socialização primária. A socialização primária, né, existe quando ainda crianças, a família é responsável pela transferência de informações. Assim, formamos nossa personalidade e nossa consciência, observando as atitudes, modos e normas de nossos familiares. Logo passamos a identificar os outros que nos rodeiam e as normas e regras da sociedade. Passam também a ser reconhecidos como membro dessa sociedade. Então, é na socialização primária que nós interiorizamos, né, as regras e atitudes. Então, é nessa socialização primária que se dá lá na infância, né, através da família, que nós vamos internalizando as regras e as normas sociais, né, para que nós possamos viver em comunidade, em sociedade, para que nós possamos ser aceitos nessa sociedade. Vamos ver como que se dá também a socialização secundária. Vai iniciar no final da infância, sendo oferecido por diversos tipos de organização e instituição. É o momento em que o sujeito já socializado recebe uma carga de conhecimentos específicos que irá ajudá-lo na compreensão das relações sociais estabelecidas no interior da sociedade. Vai ser a visão mais ampla do mundo, acompanhada de diversos significados. Então, a socialização secundária vai ser quando o indivíduo já teve lá a sua socialização primária, que se deu na família, e mais ele vai ter uma visão mais ampla, né? Carregada de sentido, carregada de significado, para que ele viva em harmonia na sociedade e para que ele seja também aceito na comunidade. Então, o processo de socialização se dá da seguinte forma: por aprendizagem, por intuição e por identificação. Por aprendizagem, aprende-se por tentativas, erros e repetições, né? Isso se dá lá na primeira infância com a família. Então, as crianças pequenas, os bebês vão imitar os seus pais, né, seus avós, todos aqueles que tiverem à sua volta, né? Vão fazer tudo aquilo que os pais estão fazendo. A socialização também se dá por imitação, repete os mecanismos dos comportamentos observados, né? Então as crianças vão imitar os seus pais, né, os professores também, e por identificação, assume-se como nossos comportamentos de indivíduos com os quais nos identificamos, ou seja, nós vamos se adequar, né, se identificar com aquilo que nós mais nos simpatizamos.
Então, os agentes de socialização. Nós temos aqui a família, né? A família faz parte dos primeiros anos da vida. É aí que as crianças adquirem a linguagem e os hábitos do seu grupo social. Normalmente são os pais a adaptar os filhos à sociedade. Mas na sociedade atual é através dos filhos que os pais têm o conhecimento dos novos fatores culturais, ou seja, é na família, né, que os filhos irão se adequar, né, à sociedade, e os filhos também vão adequar os pais a novos fatores culturais. Ou seja, muitas das vezes uma criança bem pequena vai ensinar muito mais os pais do que os pais têm a ensiná-las. Outro agente de socialização é a escola. Então, será na escola que vai permitir a criança entrar num meio social novo que vai ter sobre ela uma influência fundamental, além de proporcionar à criança instrumentos de trabalho, métodos de reflexão e conhecimentos que lhes serão úteis durante toda a vida, impõe novas regras e uma disciplina que a liberta parcialmente do meio e completa sua formação, aprendendo a conhecer os novos meios que a rodeia. Então, vai ser na escola, né, que o indivíduo vai se aproximar das principais regras sociais, né, de convivência, de disciplina, né, de seguir aquilo que a sociedade impõe, ou seja, há uma liberdade parcial, né? E aí o indivíduo vai se adequar a essas regras e normas sociais para que, de certa forma, ele não seja discriminado, seja aceito e não seja punido também. Então, alguma aqui agentes de socialização. Nós temos a família, a escola, os amigos também fazem parte dos agentes de socialização, e os da mídia, que são a televisão e a internet. Vamos ver agora o que são esses grupos sociais. Então, durante toda a vida, o homem pertence a grupos sociais e outras instituições que a constituem a sua socialização. Então, a socialização integra os domínios da vida do indivíduo, os hábitos alimentares, as noções de bem e de mal, os comportamentos físicos, as relações com os semelhantes, são resultados adquiridos no processo, né, desses processos. Então, os nossos grupos sociais também fazem parte da nossa socialização. Vamos ver, então, as formas de sociabilidade. Entre essas formas, nós temos a interação social. O que seria essa interação social? É o resultado da estimulação recíproca entre os indivíduos. A sociologia investiga as variáveis no padrão e nas interações sociais. Por exemplo, quando dá uma aula, o professor está em contato social com seus alunos e estabelece comunicação com eles. Os alunos aprendem coisas, seu comportamento, portanto, sofre uma modificação. Também o comportamento do professor sofre modificação. Dizemos então que existe entre eles uma interação social, ou seja, essa interação social é estimulada de forma recíproca entre os indivíduos, ou seja, que vai impor padrões de comportamento. Né? Quando o professor está em aula, é diferente da sua maneira de ser e agir de quando ele está em casa. Da mesma forma, os alunos, né? Os alunos aprendem coisas que seu comportamento então vai sofrer uma modificação, e também do professor. Então, isso vai se dar a interação social. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora sobre o isolamento social.
Conforme Aristóteles já tinha dito, que o homem é, por natureza, um animal social. A vida em grupo é uma existência da natureza humana. O homem tem necessidades seus semelhantes para sobreviver, para propagar e perpetuar a espécie e para realizar-se plenamente como pessoa. A sociabilidade, a tendência natural para viver em sociedade, é desenvolvida através do processo de socialização. E o isolamento social é a ausência de contatos sociais. Como já dizia o sábio filósofo Aristóteles, o homem é um animal por natureza, um animal social por natureza, né? Isso porque, se o homem não vivesse com outros indivíduos, ele provavelmente já seria uma espécie extinta, né? O isolamento social faz com que os indivíduos não consigam se sobreviver, ou seja, graças ao processo de socialização que nós desenvolvemos tecnologias, né? Que nós vivemos em comunidade, em sociedade, né? É graças ao processo de socialização que nós temos as cidades, que nós temos as tecnologias, né? Que nós temos as escolas, os hospitais, né? As indústrias, o comércio, né? Os professores, ou seja, um ajudando o outro, né? Mutuamente, coletivamente. É graças ao processo de socialização que nós somos seres humanos, senão nós ainda seríamos como animais, ainda seríamos como os primatas, ou seja, a socialização, né, o contato social faz com que o ser humano evolua e se desenvolva. Então é necessário que o indivíduo continue, né, com esse processo de socialização, mesmo em tempos de pandemia, né, de isolamento social. Esse isolamento se dá apenas fisicamente, mas nós continuamos nos conectando, né, através das mídias sociais, continuamos nos socializando através da internet, da tecnologia, e graças a isso é possível que o mundo continue, né, que as pessoas continuem a viver, a trabalhar, né, a aprender, a se divertir, a ter contatos, a ter amigos. Então, nós vimos um pouquinho sobre a aula de hoje, que foi sobre a socialização. Qualquer dúvida é só me enviar. Até a próxima aula.